Prosseguindo com o nosso curso de matemática, agora nós vamos aprender a introduzir um fator externo no radical. Então, na aula passada, nós aprendemos o processo inverso, nós tiramos do radical e transformamos em fator externo. Agora nós vamos fazer um fator externo e colocar para dentro do radical. Então, vejamos aqui o seguinte. Observe a seguinte situação. Então, se eu tenho que 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 é igual a 2 raiz de 3, você já viu por quê, né? Nós eliminamos aqui esse 2, olha só, e fica a raiz de 3. Então, eu posso dizer que 2 raiz de 3, aqui fazendo o processo inverso, é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Se a raiz cúbica de 5 vezes 7 ao cubo é igual a 7 raiz cúbica de 5, então 7 raiz cúbica de 5 é igual a raiz cúbica de 7 vezes 7 ao cubo. Se a raiz quinta de 64 é igual a raiz quinta de 2 à sexta, que é igual a 2 raiz quinta de 2, então eu sei que 2 raiz quinta de 2 é igual a raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2, que é igual a raiz quinta de 64. Então, assim nós podemos escrever o seguinte. Um fator externo, ele pode ser introduzido como fator no radicando, bastando para isso escrevê-lo como um expoente igual ao índice do radical. Então, veja agora o seguinte. Primeiro exemplo. Introduzir no radicando o fator externo da expressão 5 raiz quadrada de 3. Então, o que eu quero, pessoal? Eu quero introduzir esse fator externo no radical. Eu tenho 5 raiz de 3, não é isso? Então, veja, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o radical. Quem é 5? Como eu quero introduzir, vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 75. Por que 75? Observa, pessoal, que eu tenho 5. Quando eu quero colocar dentro desse radical, eu tenho que colocar o mesmo índice. Qual é o índice aqui, né? 2? Então, fica 5 ao quadrado e o 3 que já estava. 5 ao quadrado é 25 vezes 3, 75. Um outro exemplo. Transformar em um só radical a expressão. Sendo x maior ou igual a zero, nesse problema, devemos inicialmente introduzir o fator externo x no radical. Então, como é que vai ficar? Olha só. A gente vai fazer de dentro para fora. Tá? Então, o do mais interno para o mais externo. Olha só isso. Eu vou introduzir esse x para cá. Como aqui nós temos o índice 3, então aqui vem x à terceira. Então, ficou x à terceira vezes x. Ó. Observa que ele saiu do fator externo desse radical aqui, raiz cúbica de x à terceira vezes x. Agora, aqui ficou como? X à terceira vezes x vai dar x à quarta. Ficou a raiz cúbica de x à quarta. Agora, eu posso multiplicar esses dois aqui. Ó. 5 vezes 3, 15. Raiz quinta de x à quarta. Vamos fazer agora mais exercício para a gente entender melhor esse assunto.